Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Corporate Innovation Talks, podcast da InnoScience, que explora os desafios, os caminhos da inovação corporativa. E essa edição especial do livro Simbiose Corporativa. Eu estou aqui com o Dagoberto, com o Felipe, com o Marco, no Vale do Silício, onde nós passamos a última semana promovendo o livro. O livro Simbiose Corporativa, ele é o primeiro livro sobre Venture Client na América Latina, que explora o relacionamento de grandes empresas com startups, produto de 10 anos da nossa prática desse tema, mais de 100 casos de iniciativas, mais de 600 projetos piloto entre grandes empresas e startups, em relações onde a grande empresa contrata e usa produtos e serviços das startups. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre como acessar soluções, tecnologias que alavanquem a estratégia e a capacidade organizacional criada com a instrumentalização, que são os dois temas abordados no último podcast. Eu queria já começar então, Felipe, explorando o tema da inteligência artificial nesse contexto da inovação aberta. A gente vem nos últimos 5 anos trabalhando numa tecnologia, no InnoUp. Queria que tu pudesse trazer, tanto assim da pesquisa quanto da prática do tema, quais são os casos de uso, onde a IA pode aportar no processo de inovação de maneira mais contundente. Legal. Eu vou separar aqui até para ficar um pouquinho mais didático a questão do Open, né, do inovação aberta, o Venture Client, né, Max, que tu trouxe aí o contexto, né, a gente está aqui lançando o livro, Simbiose, e no próprio processo de inovação aberta é uma das oportunidades, eu já falo um pouquinho mais dos casos, e na questão do intra, né, do empreendedorismo, que também é uma outra forma de poder acessar essas novas ideias, né, a gente tem, obviamente, outras alternativas, academia, clientes, fornecedores, mas enfim. Como a gente está falando do tema da IA, a IA ela pode ajudar de ponta a ponta, desde o início do processo de inovação aberta, né, do ponto de vista lá de identificação dos desafios, refinamento desses desafios, uma melhor descrição deles, né, uma das capacidades que a IA tem, especialmente a IA generativa tem, é de poder qualificar aquilo que está sendo trazido, né? Então, muitas vezes, a gente tem lá o gestor que está na área e tem dificuldade de traduzir efetivamente qual é o problema que ele tem, né? De poder chegar lá, eventualmente na causa raiz, ou eventualmente tem dificuldade de trazer os requisitos que ele precisa para resolver aquele problema. Então, a IA pode, nesse primeiro momento, ajudar nesse ponto. Aí tem o segundo momento, ao longo, já seguindo um pouquinho no fluxo, né, do processo, que é a questão de tomada de decisão, de priorização dos desafios. E aí, sempre importante a gente, né, conectar os desafios que vão ser executados ali no programa de inovação aberta, com a questão do alinhamento estratégico, com a questão de disponibilidade de soluções no ecossistema, prontidão dessas soluções, se há efetivamente alinhamento do modelo que a gente está falando aqui, por exemplo, Venture Client, com o desafio que está sendo posto. Então, a IA ela pode ajudar nesse processo de priorização dos desafios. Aí a gente entra na parte de busca de soluções, né? Fazer o scouting, quais são as melhores startups ou quais startups elas podem efetivamente resolver aquele desafio que está sendo buscado. Bom, de novo, a IA pode ajudar como um selecionador, né, de poder estabelecer fit entre solução, o desafio e a solução que a startup traz. Uma vez feito esse processo, né, identificamos as startups que têm potencial de resolver, de novo, a IA pode ajudar no processo de tomar a decisão de escolha da startup. Entrando no processo de imersão, de planejamento do piloto, de novo, a startup pode ajudar identificando incertezas, fazendo um melhor detalhamento do ponto de vista de requisitos, quais são os indicadores, quais são as hipóteses, todo o processo que a gente trabalha, que está bem detalhado no livro, né, de estruturação de projeto piloto. Na gestão do projeto piloto, de novo, a IA pode ajudar no monitoramento ali dos riscos. Enfim, eu acho que, para não tornar minha fala muito longa aqui, né, Max, do início ao fim, né, de forma transversal, a IA ela pode trazer eficiência nesse processo, pode qualificar tanto a tomada de decisão quanto a ação ali dentro das diferentes etapas, né? Felipe, eu ouvindo o Felipe aqui, a conclusão que a gente chega é o potencial que a IA tem de aumentar o QI interno das organizações, né?
de ajudar a fazer com que os colaboradores tenham acesso a mais informações, a estruturar melhor os seus problemas a serem resolvidos, as suas hipóteses, buscar caminhos alternativos que muitas vezes internamente, até mesmo pela cultura que se cria internamente dentro da organização, de sempre buscar resolver os problemas utilizando as mesmas receitas, os mesmos formatos. A IA generativa ela tem um potencial enorme. Que só ela expande a 30 pontos. Exato. 30 pontos do QI do colaborador. É incrível, né? Porque, né, o que a gente... E é essa lógica que a gente tem falado, assim, né? Do augmenting, né? A capacidade da IA combinada com o ser humano poder fazer melhor do que os dois, né? Cada um dos dois fazendo de forma isolada, que eu acho que esse é o ponto, né? Da combinação, né? A gente viu aqui no Vale, né, uma pesquisa que o indivíduo normal, vamos chamar assim, com a IA, ele tinha melhor desempenho do que um grupo de um grupo de indivíduos. Mas eu queria explorar, Marco, nesse passo a passo do simbiose corporativa, que a inovação aberta é uma das formas de alimentar o pipeline, a gente pode falar depois de intraempreendedorismo, a gente conseguiu, com esse passo a passo, aumentar 3 vezes a taxa de conversão potencial e o potencial dessas colaborações. Mas nem todos os projetos foram projetos de tecnologia digital. Alguns Soft tech, né? desenvolveram questões que são mais próximas do mundo do Deep Tech. Tu podia compartilhar alguma experiência? Boa, Max, boa. Acho que a gente acaba, na maior parte das vezes, trabalhando ou vendo as organizações lidarem com um tipo de inovação que é a adaptação ou incorporação de uma tecnologia existente, né? Mas, em alguns casos, a gente precisa criar ou desenvolver uma nova tecnologia. A gente está falando de IA, claro, a gente está vendo como a gente incorpora isso no negócio. Num projeto recente nosso, de uma empresa, né, de papel e celulose, a gente fez a conexão entre essa empresa e uma empresa da indústria têxtil, né, onde a gente conseguiu juntar os dois conhecimentos específicos de uma determinada tecnologia, e claro, uma tinha uma parte da equação através de um subproduto, a outra precisava de um insumo de fonte renovável para substituir uma parte de um processo, para atingir metas de sustentabilidade e eficiência interna. E a gente conseguiu combinar esses conhecimentos, desenvolver uma nova tecnologia utilizando o método, né, que a gente utiliza também para startups, né, e para o soft tech. Então a gente consegue sim, claro que os tempos são distintos, né, o nível de intensidade é outro, né, de colaboração, mas a gente consegue criar coisas sensacionais, né, e inovações muito mais complexas quando a gente consegue identificar todos esses potenciais, esses conhecimentos que estão dispersos e trazer junto esse processo de co-desenvolvimento, né, e inovação aberta. Dago, vamos falar um pouquinho sobre um outro tipo de forma de alimentar o pipeline de projetos, que são as iniciativas que ficaram sob esse guarda-chuva do intraempreendedorismo, seja aquelas mais dedicadas a gerar projetos de eficiência no negócio atual, ou até algumas delas de criar novas oportunidades de negócio. Queria que tu pudesse contar alguma experiência desse tema, e eventualmente até o uso da IA nisso. Legal. Max, eu vejo que nesses últimos anos, com a evolução que a gente teve, o amadurecimento do ecossistema brasileiro das startups, né? As diversas possibilidades e que elas trazem para as grandes empresas de acelerar a resolução de problemas ou até mesmo a exploração de oportunidades, fizeram com que as empresas começassem a olhar muito para fora. E me parece que nesse momento que nós estamos vivenciando agora, com o apoio da IA generativa, as empresas começaram a se voltar a buscar explorar mais o ativo interno, que são os colaboradores. Não que vão deixar de buscar o apoio de parceiros externos, mas explorar oportunidades com o seu ativo interno e os seus colaboradores com a parceria da IA generativa. Né? E a gente tem feito isso em diferentes parceiros, diferentes clientes nesses últimos anos, em especial um case aqui muito bacana, que é a da Seguros Unimed, né? Onde nós já estamos na 3ª, 4ª edição do programa de intraempreendedorismo, já com soluções encaminhadas para a escala, né? Utilizando fortemente a IA generativa no desenvolvimento da estruturação dos problemas, na busca das soluções,
e em determinado momento, inclusive, buscando as startups após cruzar o caminho do intraempreendedorismo e entender que fazer internamente aquilo teria uma velocidade inferior ao desejado, e aí se busca um parceiro externo para acelerar a implementação. Então, eu vejo que as empresas começaram a olhar novamente para dentro de casa, buscar o apoio das diversas possibilidades que se tem com a IA generativa para explorar esses ativos dos colaboradores, né? A gente, só trazendo um ponto aqui, nos últimos 5 anos, a gente vem trabalhando essa questão dentro da InnoScience da importância da tecnologia no processo de inovação, né? Da gente poder criar mecanismos e ferramentas que ajudem as pessoas dentro das organizações a executar as iniciativas de inovação aberta, né? Então, e a gente desenvolveu, né, o InnoUp, é um produto que todos os nossos clientes, praticamente todos os nossos clientes têm usado o InnoUp no seu processo de inovação, e ele incorpora a IA generativa do início ao fim, que era aquele ponto que eu trazia, né, nos diferentes pontos ao longo do processo, a gente tem embarcado ali a IA para ajudar justamente as pessoas a traduzir um conceito que pode ser um pouco abstrato e ali ao processo de forma bastante direta. E adicionalmente a gente tem trabalhado também na questão do desenvolvimento tecnológico, né, de poder mapear a dificuldade, de poder trazer a solução tecnológica específica para o cliente, né, com a lógica da IA, dos clientes que a gente tem desenvolvido também. Eu acho que o Dago traz um tema importante, né, juntando o intra com a IA, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela aumentou a capacidade de build da organização, né? Mas ainda existe a necessidade do borrow e do buy. Exato. Né? E aí isso, na verdade, está alinhado à estratégia, tudo que a gente vem falando aqui nessa série, né? Mas sim, acho que a mudança, assim, por que as empresas vêm cada vez mais desenvolvendo programas de empreendedorismo que, na verdade, deixaram de ser tão relevantes, né, de alguns anos para cá, com o aumento das iniciativas de inovação aberta, mas agora as empresas se sentem mais capacitadas, mais instrumentalizadas, né, para alavancarem os seus conhecimentos internos e transformarem eles em inovação, práticas, né? Porque no final do dia, vamos, né, ser honestos aqui, independente do formato, que a empresa quer resolver o problema dela. Óbvio. Ou explorar a oportunidade da maneira mais célere possível para que ela tenha as vantagens o quanto antes. Então, o método a ser proposto ou a ser trabalhado, né, ele se complementa também. Depende de alguns fatores e eles podem se complementar tranquilamente. O intraempreendedorismo com o Open Innovation, ele se complementa de uma maneira super positiva, inclusive, né, tanto para o colaborador interno quanto para o ecossistema. Queria contar uma experiência que é exatamente essa, o Build, Borrow, ou Buy, que o Marco citou, é um modelo da professora Menciari, chamada Laurence Capron, que ela estabeleceu uma árvore de decisão de quando desenvolver internamente, quando pegar emprestado, vamos dizer assim, né, fazendo parceria de contratação ou de co-desenvolvimento com atores externos, e quando fazer o M&A, né, a aquisição. E a gente ontem viveu um momento aqui muito legal, que foi levar clientes junto com outros parceiros em Berkeley, né, na Haas School of Business, que é a escola de negócios de Berkeley aqui no Vale do Silício, que foi onde o professor Henry Chesbrough deu aula a vida toda e onde recentemente se aposentou. E de alguma maneira o nosso livro ele se baseia, obviamente, na visão original da inovação aberta, mas constrói esse modelo de Venture Client, que é uma abordagem mais recente, né? Quando a gente olha lá a ideia original de inovação aberta, ela tinha o relacionamento com as universidades, ela tinha inclusive a compra de startups, né? Como o caso da Cisco, que suplantou a Lucid comprando startups, ao invés de tendo a sua estrutura de P&D interna, como a indústria farma, que fez muito isso, né? Com os biológicos, e ainda faz. Mas esse ponto que o Marco trouxe, essa pesquisa da Laurence, ela mostra o seguinte, que as empresas que mesclam as diferentes abordagens têm melhor taxa de sobrevivência do que as que só fazem tipo de modelo. E aí, Max, tem um ponto importante nessa linha, que é algo que no livro, e de certa forma também ele
ele é abordado. O que a gente observou também aqui nessas discussões no Vale do Silício é que os produtos e serviços, a velocidade de implantação dos produtos e serviços tendem a seguir a velocidade de evolução da IA generativa. Ou seja, os nossos processos de desenvolvimento de inovação nas empresas também tendem a ser mais céleres, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos a necessidade também de buscarmos a tomada de decisão mais célere para que a gente consiga obter esses resultados. Então eu vejo que esse é um ponto importantíssimo que a gente vai começar a vivenciar daqui para frente, porque todos os pontos que o Felipe trouxe no início aqui da nossa conversa, de todas as possibilidades que a generativa traz, ela traz algo fundamental que no passado nós não tínhamos tanto, que é velocidade, né, Felipe? Perfeito. Que é produto de um maior volume de dados e de capacidade de processamento. Exato. E você consegue coletar mais evidências, né? E a gente tem trabalhado, né, como eu comentei ali no InnoUp, de trazer isso visível ali para o tomador de decisão, para quem está gerenciando o projeto, né? Acho que eu queria trazer um pouco aqui na discussão em relação ao método, né? Acho que um dos pontos importantes da nossa trajetória é inspirar as pessoas a fazer a execução da inovação dentro das corporações de forma organizada, com método, com ferramental adequado, né? E a gente trouxe aqui no Simbiose esse passo a passo, né? Que é um dos elementos que muitas vezes, especialmente quem está começando ou quem não tem muita experiência no tema da inovação, fica com aquela coisa, pô, legal, eu achei interessante, né? Fui ao ecossistema, eu vi que tem Deep Techs, eu vi que tem um monte de solução legal ali fora, mas como é que eu trago isso para dentro do contexto da minha realidade para que não fique um negócio assim, pô, beleza, vamos convidar 3, 4 startups aqui, elas se apresentam, todo mundo acha bacana, a tecnologia é legal, mas você não traduz em resultado, não conecta com o caso real, com o desafio. Então esse ponto importante, né, do método ali, do passo a passo, de tentar disciplinar. A gente é chato com essa questão do método, né? Mas é isso aqui que faz com que a InnoScience, de repente, tenha algo que eu acredito muito que é o que caracteriza o nosso trabalho, que é consistência, né? A gente tem falado muito sobre isso. E a questão do método é importante, né? A IA generativa ela está à nossa disposição, por exemplo, falando de IA, para nos ajudar a dar velocidade, para trazer competências adicionais, habilidades adicionais. Mas o passo ainda vai ser necessário. E o ser humano ainda vai ser necessário, né? Ou seja, é que esse é o ponto, né? A gente combinar as duas coisas e assim, através do método, do ferramental, do passo a passo, pô, o que vem depois? Quem eu preciso envolver nessa fase aqui? Porque se eu não envolver, pode ser que lá na frente dê algum tipo de problema. Pode ser que se eu não fizer isso agora, quando eu chegar lá no final, eu vou ter uma dificuldade de converter essa nova tecnologia e levar ela para toda a organização, né? De fazer o rollout, escalar, né? Esse é O livro é produto de uma vivência nesse problema, que é o problema de startups de conseguirem capturar valor da relação com grandes empresas e o desafio de grandes empresas de não só acessarem, mas de transformarem esses projetos em impacto. E nós tivemos contato aqui no Vale, ocasionalmente, com um empreendedor, né, com o Martin Luther da Bit9, que chegou para nós, eu estou há 2 anos num cliente que vocês me conectaram e eu estou há 4 anos num outro cliente que vocês me conectaram. Um no segmento de agro e o outro no segmento Bens de consumo. de bens de consumo. Então, esse modelo ele gera valor para as startups, mas obviamente que ele também gera valor para as grandes empresas que estão com processos mais eficazes e que estão gerando resultado real dessas relações. Ninguém ganha dinheiro fazendo piloto e é exatamente por isso que no próximo episódio nós vamos explorar o papel da estrutura de inovação, o rollout e como potencializar a captura de resultados a partir de maior profundidade na execução dessas iniciativas. Queria agradecer vocês a estarem conosco de novo nesse papo aqui, convidar vocês a conhecerem o Simbiose Corporativa, a seguirem se conectando aqui conosco e com a InnoScience nas nossas plataformas e não deixarem de conferir o próximo e último episódio
dessa edição especial do Corporate Innovation Talks, direto aqui do Vale do Silício. Valeu, galera.